Mateus capítulo 10, e a nossa responsabilidade aqui é ser bastante prático, e me esforçarei para ser assim. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, e nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, e de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, e nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário, o obreiro do seu alimento ou do seu salário. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber e nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. E em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Fica com a sua Bíblia aberta, por favor. Você que está com material, você poderá nos acompanhar. Toda a liderança estabelecida por Deus, e nós estamos diante de muitos líderes aqui esta noite, bem como as suas esposas, e essa é uma verdade a qual nós precisamos reiterar, uma vez que o chamado do seu marido a uma liderança, inevitavelmente você como esposa é participante direta dessa chama, desse chamado e dessa vocação. Então nós estamos diante de muitos líderes aqui, acredito que 90% do que estão presentes são líderes de congregações, líderes setoriais, e nós cremos a partir dessa verdade que todos vocês são líderes estabelecidos por Deus. Nós nos movemos a partir dessa certeza de que é da vontade do Senhor
que você esteja nessa liderança de missões. E é verdade que quando nós percorremos as Escrituras, você não vê Deus escolhendo ninguém para ser um líder fracassado. Deus não seleciona os seus para que eles venham viver derrotas definitivas, para que eles venham sofrer perdas definitivas. Quando Jesus, por exemplo, vai escolher os 12 apóstolos, os seus discípulos, ele escolhe os discípulos para vencerem, para serem bem-sucedidos. É da vontade do Senhor que você, como um líder de missão, seja um líder próspero. Que você, como líder de missão, tenha uma história de sucesso no desempenho da sua liderança. Agora, a pergunta a qual nós podemos fazer é por que, sendo escolhido por Deus para ser um líder bem-sucedido, muitos fracassam? Por que existem muitos líderes de missões? E é claro, são verdades que se aplicam a qualquer liderança da igreja, mas como nós estamos de maneira muito específica aqui, então toda a nossa aplicação será direcionada para você, líder de missão. Por que muitos líderes fracassam? Por que muitos líderes entregam as suas responsabilidades no meio do caminho? Por que muitos líderes, que quando eles vão despedir da sua função, eles despedem frustrados, porque eles olham para trás e fazem as suas matemáticas, e os resultados a qual eles veem são frustrantes. O que acontece nesse percurso? O que talvez ele não entendeu? O que acontece no caminho de um líder a qual ele fracassa na sua liderança? Uma das coisas que Jesus deixou bem claro para nós, quanto igreja, é de que o mundo já está pronto. O mundo não precisa ser preparado para missões. O mundo não precisa ser preparado para receber o Evangelho. Jesus disse que os campos já estão brancos, estão prontos para a ceifa. Se os resultados não estão sendo eficazes, a questão não está do lado de lá. A questão está do lado de cá. Você me entende? Diga amém. E essa noite eu quero compartilhar com vocês a respeito do que nós podemos extrair para uma liderança de missões, olhando para o episódio mais emblemático do ministério de Jesus, quando ele chama 12 homens para serem líderes missionários. O que nós podemos aplicar na sua liderança? Algumas observações, algumas advertências, alguns consolos, alguma edificação para a sua liderança não terminar com o selo do fracasso. Bom, Jesus começa esse texto deixando-nos uma grande lição, Ele só envia os seus discípulos para fazer aquilo que ele já fazia. Jesus, ele não envia os seus discípulos para realizarem uma obra inédita do seu ministério. Jesus não encaminha os seus discípulos para pregar o que ele não pregava, para curar os enfermos que ele não curava, para expulsar os demônios que ele não expulsava. Você percebe que para chegar até aqui, isso que ele manda os seus discípulos fazerem, era algo diário da sua vida. Era algo diário. Então deixa eu te fazer uma pergunta com muito temor no meu coração. Então assim, olha, abaixa
abaixa as defesas, os mecanismos de defesa. Tá? Isso aqui é para todos nós, estamos em casa, estamos em família, então abaixa as suas defesas, não pensa que essa palavra é para aquele que não veio, isso aqui é para todos nós, para todos nós. Por que que muitas vezes isso acontece com um pregador, isso acontece com um líder de missões? Ele pega a oportunidade no culto, traz lá uma frase de efeito de missões, nada contra isso, nada contra. O problema não está na fase de efeito do missionário, nada contra. Utiliza, pega as histórias, pega as frases de personagens icônicos da história, sem nenhum problema. E muitos pegam o microfone e começam a dizer: é porque nós precisamos fazer missões. É porque nós precisamos pregar o Evangelho. É porque tem muitas almas que estão morrendo lá fora. Tudo isso é verdade. É verdade, a gente precisa pregar. Agora a pergunta que você, líder, precisa fazer é: na semana que passou, você evangelizou quantas pessoas? Você falou de Jesus para quantas pessoas? Dá uma olhada para o último ano, quantas pessoas você conseguiu levar a Jesus? Qual foi o último testemunho de um evangelismo que você teve na semana, no mês? Você percebe que muitas vezes o discurso bem elaborado aqui em cima, por mais que o que esteja dito esteja sendo verdade, mas ele não tem efeito no mundo espiritual, porque o mundo espiritual ele só reconhece o que é verdade da fala, do coração e da prática. Eu posso chegar aqui e trazer testemunhos de pessoas sobre dízimos, é porque o fulano deu um dízimo e Deus prosperou, mas se eu não entregar o meu dízimo, o meu discurso será vazio e ilegítimo no mundo espiritual. O dirigente dá oportunidade para o líder ministrar a oferta, e ele fala: é porque tem gente que gasta mais com Coca-Cola, e gasta mais com McDonald's, e parará, mas ele não dá oferta. Aí não funciona, o discurso pode ser muito lindo, aí quando vai pegar lá a oferta, meu Deus, tanta gente aqui, e por que o resultado, o número foi tão pequeno? É porque quem está do lado de cá não tem autoridade espiritual para falar aquilo. O mundo espiritual você não consegue ludibriar. Se você falar aqui, mas não estiver vivendo no coração, o mundo espiritual não valida isso. Não valida. Então assim, não é apenas chegar aqui e dizer à igreja o que tem de fazer. Não. Não é apenas chegar aqui e dizer que tem de pregar o Evangelho. É porque nós temos de fazer mesmo. A pergunta que você tem de fazer é: qual foi a última vez que você fez? Qual foi a última vez que você viveu uma experiência de compaixão, de misericórdia, em um evangelismo, vindo para a casa do trabalho, dentro de um supermercado, no terminal de ônibus? Qual foi a última vez? E eu vou um pouco mais adiante. Eu aconselho a você, líder, ao chegar diante da igreja no culto de missões, eu aconselho a você contar com humildade as suas experiências. Conta com humildade o que Deus fez na sua vida. Alguém que estava andando na rua e Deus direcionou para você parar para falar de Jesus. O que aconteceu quando você desceu naquele elevador com alguém e de repente você falou: eu posso orar por você? Você evangelizou através de uma oração. Conte para a igreja aquilo que está acontecendo na sua vida prática. Porque, gente, Jesus só vai encaminhar os discípulos depois de ele ter feito isso muitas vezes. Muitas vezes. Então a pergunta é: você pode chegar para a igreja e falar assim: olha, faça como lá em casa tem sido feito. Quando você vai falar sobre um projeto de missões,
um projeto financeiro, um projeto para a adoção de uma cidade do sudoeste, do oeste, um projeto transcultural, ou qualquer projeto que o seu setorial encaminha lá, a pergunta é: você é o primeiro a dar sua parcela, de isso aqui é meu, isso aqui é meu. As nossas ofertas, nós vamos ministrar as ofertas ao povo. Nós ministramos oferta aqui na sede a respeito do ônibus do CTM. Não apenas o CTM, mas o ônibus da mobilização urbana aqui de Blumenau, em favor de tantas outras necessidades. Uma coisa, gente, ao chegar aqui e falar assim: gente, olha que bênção, olha que projeto maravilhoso, vamos ofertar. Outra coisa, é antes de você trazer aqui, você trouxe uma oferta emblemática, que traduz a sua paixão, que você está do lado de dentro dessa missão, você está do lado de dentro desse projeto, você é alguém que pode dizer: gente, todas as vezes que eu olho para esse ônibus, eu digo para o meu coração, eu faço parte desse projeto, porque Deus me deu o privilégio de doar a generosidade para que esse projeto fosse uma realidade. É você falar daquilo que você está vivendo na veia, no coração. Chega lá apaixonado, mas é aquilo que você está vivendo por dentro, por dentro, por dentro. E eu vou te falar uma coisa: a igreja percebe quando há paixão, ou não? Você percebe ou não percebe quando o pregador é frio, é vazio? Sim ou não? Você percebe ou não percebe quando o cantor é vazio e frio? Mas quando o fogo está lá dentro, meu amigo, quando soa a paz do Senhor, a oração que Ele faz, a oração que ela faz, você fala: tem fogo no altar, tem fogo no altar, tem fogo no altar. A igreja sabe quando o líder chega aqui e a paixão está na alma, a paixão está nos olhos, porque durante a semana, durante o mês, ele é alguém que tem a sua agenda de intercessão séria por almas. Ele não é alguém que se projeta, se planeja unicamente para o culto de missões, naquela exibição do púlpito, não. Ele é alguém que queima por almas, ele queima por salvação. Meu querido, quando isso acontece, o mundo espiritual reconhece essa autoridade e nada é capaz de paralisar a bem-aventurança dessa liderança. Você me entende? Diga amém. Jesus só encaminha aos seus discípulos aquilo que ele já fazia. Que Deus te dê esta graça. Que Deus te dê essa graça. Todas as vezes que você tiver uma ideia missionária, antes de você apresentar para a igreja, antes de você apresentar para o seu líder, faça primeiro. Fala: pastor, eu já vivi isso com a minha família. Eu já vivi isso com meus filhos. Eu já vivi na prática o que eu estou falando para o Senhor. Porque de discurso, gente, ninguém aguenta mais. Palavra bonita, ninguém aguenta mais. O mundo espiritual clama por alguém que só fala depois que ele já viveu isso, diante de Deus e diante da vida. Amém? Jesus ordena aquilo que ele já fazia. Mas então você tem um segundo ponto importante. É a primeira vez que os seus discípulos recebem uma missão na ausência física de Jesus. Na ausência física de Jesus. E aqui nós precisamos pensar. Quem é você? Que tipo de líder é você quando o seu superior não está? Porque como líder de missão, então, há um dirigente lá na congregação, há um setorial, há um pastor. E não é todo o tempo que esse pastor estará ali, lado a lado com você, fisicamente. A pergunta é:
como que você se comporta na ausência dos seus superiores. Na ausência dos seus superiores, as coisas acontecem, as coisas se embaraçam. Quando o seu pastor não está por perto, as coisas fluem, as coisas frutificam, as coisas acontecem. Porque se todas as vezes que as coisas fluírem só com a presença física do seu dirigente, do seu setorial, olha, eu vou te falar uma coisa, a coisa fica tensa. Imagina se os discípulos só conseguem curar e expulsar demônios se Jesus estivesse por perto. Como que você lida em relação ao seu dirigente? Existe pessoas que na ausência do dirigente, ele exalta os defeitos do dirigente. É porque é só eu que estou nessa casa, parece que ninguém mais importa, parece que eu estou sozinho aqui nessa igreja, parece que eu estou sozinho aqui nesse projeto. Não, calma, o que você faz na ausência do seu dirigente? As coisas acontecem, a chama continua, o seu empenho permanece, a sua excelência não se apequena. Imagina que tipo de liderado péssimo é aquele que só faz quando o olho do dirigente está sobre ele. Isso deve ser um desastre espiritual. Pessoas que só querem mostrar serviço se o dirigente estiver por perto. Porque se ele souber que o dirigente não está, aí tem um provérbio que diz o seguinte, que quando... Eu vou falar. Dizem que quando o gato não está, o rato anda de tamanco. Então ele sabe que o pastor não vai no culto por alguma razão. Vai no culto não. Então, ele fica inerte, ele não se move, as coisas não acontecem. Se o pastor não ficar lá, rapaz, olha o seu papel aí, ó, olha a sua missão aí, vamos lá. O pastor está por perto, então a gente vai produzir. Os discípulos produzem na ausência física de Jesus. Como que você fala na ausência do seu líder? O que você fala sobre esta igreja, sobre essa congregação, sobre esse ministério? Qual é o vocabulário que você utiliza na ausência dos seus superiores? Você frequenta as reuniões que ele não está? Você frequenta uma escola dominical? Você frequenta um culto de ensino? Você frequenta um encontro de oração, sabendo que o seu líder não está lá presente? Ou você só quer estar presente se o seu líder estiver sobre ti? Se você é um desse, você precisa amadurecer muito. Deus quer te dilatar para que você entenda que a maturidade de um liderado começa a ser autenticada quando na ausência dos seus mestres, dos seus superiores, eles continuam produzindo, eles continuam frutificando, as coisas continuam acontecendo, porque ele não é refém do olhar dos seus superiores. Ele entendeu a visão, ele sabe o que está no coração dos seus líderes, ele não vai distorcer, ele não vai contradizer, ele vai permanecer na visão, mesmo na ausência dos seus superiores. Amém? Amém? O texto começa dizendo: e chamando os seus 12 discípulos. Preste atenção à sequência do texto, ela é fantástica. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes. É interessante porque o termo grego aqui de chamando não é um termo que fala de uma menção. Uma menção. Por exemplo, Pedro, aí o Pedro fica lá onde que ele ouviu Jesus. Oi, presente, estou aqui. É igual na sala de aula, né? Zebedeu, oi, estou aqui. Ok. Judas,
Ah, ok, estou aqui, presente. Não, não é um chamado, uma menção apenas de um nome. O termo aqui, chamando, é que à medida em que Jesus chamava, essas pessoas saíam dos seus lugares, dos seus espaços geográficos e iam até aonde que Jesus estava. O chamado aqui é um chamado para perto dele. É um chamado aonde que os discípulos deveriam sair da onde que eles estavam e encurtar as distâncias entre eles e Jesus. O líder avivado é aquele que não tem distância entre ele e Jesus. Porque preste atenção, olha o texto, olha a construção do texto. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes, preste atenção aqui, existe coisas que Jesus só dá para aqueles que estão perto. Existe riquezas, existe autoridades, existe ousadias, existe dons, existe talentos, existe mistérios, existe revelações que Jesus só dá para aqueles que já eliminaram distâncias e chegaram na intimidade com Jesus. Pode falar bonito, pode, mas Deus não dá poder para quem está longe. O Espírito Santo não transborde para aqueles que estão distantes do secreto. É por isso que você, líder, eu sei e eu não vou ser hipócrita, que há uma luta intensa para todos nós buscarmos e mantermos uma vida transbordante. Não pense que porque nós somos líderes a coisa é fácil. Não pense que porque nós somos pastores a gente abre a Bíblia e vai saltando um monte de letras misteriosas para nós. Tem dia que nós vamos, eu vou falar de mim, tem dia que eu vou orar e não sai nada. Tem dia que eu vou orar que eu durmo e babo ainda. Mas quem disse que isso é feio? Dormir nos pés do Pai. Você não gosta não quando o filho dorme no seu colo? Eu levanto sem nenhuma culpa, mas eu durmo algumas vezes. Quem disse que é fácil? Não é fácil não. Não é fácil você manter uma vida devocional ativa, não é fácil, não é fácil. Mas preste atenção, líder, preste atenção. É impossível você desenvolver, você desempenhar a sua liderança, se você não estiver perto de Jesus. O poder que você precisa para desempenhar a sua liderança, você precisa encurtar a distância, você precisa romper com muitos obstáculos para você avançar na sua vida de oração, para você avançar na sua vida de consagração, para você avançar na sua vida de entrega, porque senão você não vai dar conta, você não vai permanecer lá.
Você consegue entender que um líder de missão, vou falar isso no final, um líder de missão, você consegue entender, um líder de missão é alguém que está com uma bandeira de salvar vidas, é alguém que tem uma missão de esvaziar o inferno. Você consegue entender o que o diabo vai armar contra você, enquanto você lidera? Ele vai querer desviar os seus filhos, ele vai querer desviar o seu casamento, ele vai querer desviar a sua família. Você está na linha de frente para bater Satanás e o inferno. Por isso que você não pode pensar que ser cheio do Espírito é uma opção para um líder de missão, mas de jeito nenhum. Ser cheio do Espírito é uma questão de sobrevivência. Se você não for cheio do Espírito, o diabo prevalece. Mas Jesus disse: vem para perto de mim, que eu vos dou poder para expulsar demônios, eu vos dou poder para curar os enfermos e pisar todas as sortes de demônio. Alguém entende a palavra de Deus neste lugar? Zerlovur berangamuri derevas. Ou eu encurto distâncias e recebo o que Ele tem para mim. Então preste atenção. Vamos falar sobre isso em seguida. Você precisa de ideias. Você precisa de estratégias. É válido você ler as melhores literaturas disponíveis. Leia. Ouça. Mas preste atenção. Existem algumas estratégias lá para a sua congregação que você lidera, que você só vai receber no secreto. Você só vai receber no seu encontro com o Espírito Santo, longe dos olhares. Mas você está lá gemendo, você está lá clamando: o Espírito Santo, eu estou aqui. Olha que responsabilidade. Espírito Santo não é um status. Ser líder de missão não é um status. Ser líder de missão é uma missão, é uma responsabilidade. Existe uma estratégia para esse bairro, existe uma estratégia para essa rua. Espírito Santo, dai-me uma ideia. Espírito Santo, dai-me uma criatividade. É no secreto que muitas vezes o Espírito vai soprar nos seus ouvidos uma criatividade para você levar aquela igreja a apaixonar por missão. Eu quero ministrar sobre a tua vida. Levante a sua mão em nome de Jesus. Que o Espírito de graça, que o Espírito de sabedoria, que o Espírito de inteligência, que o Espírito Santo venha soprar no seu coração as estratégias para as necessidades daquela igreja, daquele bairro, daquele lugar. Em nome de Jesus, eu ministro que no momento que você orar, no seu encontro com Deus, vai vir ideias. Deus vai soprar ideias para você abençoar aquela igreja, para você abençoar aquele bairro. Quem crê nesta palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus. Jesus chama para perto. Quando você está perto, Ele te dá. Quando você está perto, Ele te entrega. Mas me chama muita atenção, porque no versículo 12, haverá uma menção de todos os nomes daqueles líderes de missão. E isso me chama a atenção, porque quando você lê os nomes, um por um,
você começa a dizer: o quê? Calma aí, ele falou, os irmãos Boanerges, os filhos do trovão, mesmo? Os homens eram bravos demais. Os homens mandavam descer fogo do céu para queimar samaritano, mas Jesus, como é que é? Pedro, Tomé, Judas. Não, calma aí. Eu pensava que a lista seria mais refinada. Eu pensei que Jesus iria contar com homens já prontos. Eu pensei que Jesus ia chamar apenas líderes já prontos. Não, calma aí. Verdade, a lista é essa. Você tem certeza? Você tem certeza? Então preste atenção. Nenhuma imperfeição é justificativa para a inércia no reino de Deus. Nenhuma. Agora veja, quando Jesus cita o nome deles, a aplicação que o Espírito ministrou no meu coração é que, sabendo da imperfeição, você precisa levar a sério isso. Você precisa levar a sério as suas imperfeições. Você é um líder lá. Quantas imperfeições que você tem? Seja no temperamento, seja na maneira de falar. Limitações a respeito de tantas outras áreas da sua vida, do seu entendimento. Áreas da nossa vida que ainda estão em processo de transformação. Mas preste atenção. Enquanto eles estavam no cumprimento da missão, cheios do Espírito de Deus, Pedro não vai negar Jesus. Tomé não vai duvidar de Jesus. Judas não vai trair Jesus. Enquanto eles estão cheios da autoridade e do poder que Jesus entregou nele, você não verá nenhuma imperfeição sendo realçada, sendo destacada deles. Porque quando nós somos cheios do Espírito, a graça, as virtudes do caráter de Cristo nos cobre de uma tal maneira que as nossas imperfeições, que as nossas limitações são escondidas, são manietadas, são policiadas. O que é você levar a sério as suas imperfeições? É o quanto que você buscará ser cheio do Espírito Santo. Porque se você permanecer nessa liderança, vazio do Espírito, o que vai sobrar para aquela liderança será suas imperfeições. Mas se tu chegar naquele lugar cheio do Espírito Santo, ninguém explorará os seus defeitos, porque quando o Espírito nos domina, é Cristo que aparece através de nós. Você permanece humano, você permanece comum, mas quando o Espírito transborda, e eu trago a foto do Moody, o grande evangelista do século XIX, falecido em 1899 em Chicago. O Moody, seguramente, talvez seja o maior ganhador de almas que nós podemos ter nos últimos séculos. E quando você vai ler a biografia de Moody, você percebe que ele tinha muitos defeitos, inclusive de vocabulário. O vocabulário dele era muito pobre, ele errava muito nos verbos, nas conjugações, era um homem muito limitado no que tange ao grau de instrução.
Teve uma vez que ele termina de pregar, chegou um doutor perto dele e disse: eu contei, Moody, você teve 18 erros durante a sua preleção. Ele disse: como? 18 erros que você teve no seu vocabulário durante a sua pregação. E ele parou assim, e disse: 18 erros? 18 erros. Você consegue me lembrar quantas pessoas que se converteram hoje? 18! Quanto? 18! Pois bem, para cada erro meu, o Espírito salvou alguém aqui. Não estou fazendo nenhuma apologia à ignorância. Eu só estou dizendo que por mais que você se esforce, haverá imperfeições em você. E tem muita gente que eu não vou seguir nessa liderança, porque olha a minha limitação, olha o quanto que eu sou inferior a ele, a ela. Chega perto de Jesus, se enche do Espírito Santo. Porque o pouco que você falará, os movimentos que você fará naquela congregação, será tão carregado de Deus, que apesar das suas imperfeições, o Senhor Jesus cumprirá o propósito. Mas o que me chama a atenção em Moody, é que ele registra uma famosa frase dizendo: eu sou como uma vasilha furada, que precisa permanecer constantemente debaixo da torneira da graça. O que é você valorizar a sua imperfeição? É o quanto que você reconhece que há uma imperfeição em você, que se você estiver fora da torneira da graça, você vai ficar vazio, você vai ficar chato, você vai ficar ruim de lidar, o seu dirigente vai chamar a sua atenção, vai te ajustar, você vai ficar doído, você vai ficar dodói, você vai ficar ofendido. Não é porque o outro lado foi bruto, não é porque o outro lado foi grosso, é porque você está vazio demais. Quem está vazio, um copo de água se torna uma tempestade. Aí Moody diz: eu sou como uma vasilha furada, eu reconheço a minha imperfeição, e eu levo isso tão a sério, que eu não ouso viver debaixo dessa torneira. Por causa da minha imperfeição, eu vou ficar debaixo dessa torneira, porque somente assim eu permaneço cheio, apesar das minhas imperfeições. Você tem imperfeições, fica debaixo da torneira, fica debaixo da presença, fica debaixo da nuvem, porque apesar disso, Deus cumprirá e te usará para uma grande obra naquele lugar. A sarça era uma vegetação baixa, portanto não dava sombra, não era frutífera, era baixa, feia e espinhosa. Mas teve um dia que essa sarça, baixa, feia e cheio de espinho, atraiu um dos maiores líderes do Velho Testamento, e ela, cheio do fogo de Deus, o fogo de Deus envolveu aquela sarça. Quando o fogo envolveu, a Bíblia diz que Moisés, pastoreando as ovelhas do sogro, ele olha para a sarça e diz: que coisa extraordinária, eu vou ver o que está acontecendo lá. E ele se aproxima, ele é atraído, mas não é por causa da sarça, pelo amor de Deus. Ele é atraído porque há um fogo, há uma presença ali. Tira o fogo, só fica espinho. Coloca o fogo e ninguém lembra que tem espinho. Fica sem o fogo do Espírito Santo e você vai ver o quão
Um líder espinhoso você vai ser. Agora se encha do fogo do Espírito e ninguém vai se lembrar que tem imperfeição aí. Ninguém vai se lembrar que tem espinho aí. Eu quero o fogo do Espírito. Eu quero a presença me envolvendo. Porque quando a presença me envolve, é a graça que realça. É a graça que é valorizada. É Deus que é glorificado. Você entende? Aplauda o nome do Senhor Jesus. E eu vou terminando dizendo: o líder avivado não pode se distrair. Olha o texto. Eu vos dou poder, eu vos dou autoridade, eu avivo vocês. Mas olha o que o texto diz no versículo 5. Vocês não podem entrar na aldeia dos samaritanos. O que Jesus está dizendo aqui é: olha, eu estou dando poder a vocês, mas olha, é para um objetivo. É para um objetivo. Não se distraia. Não entre em caminhos que não é seu. Por que tem muitos líderes que se frustram? Porque ele começa a se envolver com áreas que não é dele. Então, em primeiro lugar, líder de missão. Você não é o pastor da igreja. Você pode ter boas intenções. Você pode ser um homem muito, mas muito dedicado. Você pode ser um homem muito empenhado, mas lembre-se, você não é o pastor da igreja. Liderar aquela igreja não é o seu papel. Liderar aquela congregação não é a sua missão. Cuide daquilo que Deus te colocou lá. Você não está lá para doutrinar a igreja. Quem doutrina a igreja é o pastor. Quem doutrina a igreja é o líder lá, é o dirigente lá. Você não é chamado para isso. Você não é chamado para expor os defeitos da sua liderança. Você não pode utilizar a sua influência para expor os defeitos que você já viu do seu líder. Esse não é o seu papel. Tem muitos líderes que fracassam porque ele vai entrando em caminho de samaritano. Ele começa a se envolver com coisas que não foi para isso que ele foi colocado lá. O camarada, ele vai ministrar uma oferta e ele acha que ele é credor da igreja. O líder de missão, ele não é credor. Ele não é um cobrador de tudo e de todos. Não. A unção do Espírito sobre a nossa vida não é para entrar em caminho de samaritanos. Vai ter coisas que você vai ver lá, vai estar diante dos seus olhos, mas não enfia a sua colher, não bate a sua língua entre os dentes, porque esta causa não é tua. Vigie, guarde os seus olhos, guarde o seu coração. Não entre nas aldeias de samaritanos do ministério. Você vai morrer lá. E não diga que você morreu porque não serviu apoio. Você fracassou porque você não entendeu o seu foco, o seu objetivo-alvo pelo qual Deus te colocou lá. Então o que serve um líder de missão? Entre muitos, isso será desenvolvido até amanhã. O líder de missão é um mobilizador. O líder de missão é alguém que o coração é cheio de entusiasmo para mobilizar a igreja, para mobilizar amigos em favor dos projetos missionários. Você é um empresário, então você vai mobilizar amigos empresários. Você é alguém que tem muitos amigos na congregação, você tem muitos amigos ali por perto, você vai utilizar isso para ser um incentivador, um incentivador de missões. Veio o projeto,
O líder trouxe, o setorial trouxe. O que você faz? Você abraça o projeto. Você não deve ficar questionando, porque eu acho que não deveria pegar aquela cidade. Por que pegar a África? Tem tanta gente morrendo aqui em Blumenau. Pelo amor de Deus. Você está entrando em aldeia de samaritano. Há uma visão da liderança, há uma visão do nosso presidente. Em nome de Jesus, se você é líder, abrace esta causa e seja um mobilizador apaixonado por esta causa, por esse projeto. É para isso que você está lá. É para isso que você está lá. Não é para ser um credor, não é para ser um rival do pastor. Você não está lá para ser um competitivo, não. Você é um parceiro. Você é uma extensão, o pastor te confiou. Talvez alguém vai chegar para você e dizer, eu não concordo com esse projeto. Você, irmão, submeta, vamos obedecer. O senhor vai ver o quanto que isso vai ser bênção. O senhor vai ver o quanto que nós vamos alcançar pessoas, vidas. Você precisa ser alguém que seja a paixão pela visão, pela visão, pela visão. O líder, ele é aquele que tem que trazer ideias para o pastor. Já ouvi dizer que em alguns lugares o culto de missões é o menos frequentado. Porque falta o quê? Falta criatividade. Culto de missão. Separe todos os bairros de Blumenau. Faça um papelzinho, manda imprimir com a bandeira de Blumenau e junto com essa bandeira um bairro de Blumenau. Não sei quantos bairros tem em Blumenau. 35 bairros de Blumenau. Faça lá. Faz mais, porque deve ter mais lá na congregação. Fala 100. Coloca lá na mão dos acolhedores. Fala assim, olha, todo irmão que chegar, você entrega lá esse papel. Chegou na hora ali do culto. Você vê, irmãos, qual foi o bairro que você pegou? Eu peguei o bairro Vitor Conde. Levante esse papel e comece a orar por esse bairro agora. Ore por esse bairro, pela salvação desse bairro. Ore para que as drogas não avancem lá. Ore para que a prostituição não avance lá. Se acabou o culto e todo mundo orou por Blumenau objetivamente. Outro culto, pega os municípios de Santa Catarina, distribui na mão do povo. Fala, irmão, essa semana, ore por esse bairro. No outro culto, ore pelos municípios. Santa Catarina. Depois, ore pelos estados. Separa alguns países. Irmão, você vai orar por uma nação agora. Seja criativo no seu culto. Chega para o seu dirigente para somar. Eu tive uma ideia de evangelismo para o nosso bairro, para a nossa região aqui. Eu já vivi isso com a minha família. Eu chamei alguém para viver. O que o senhor acha? O líder de missão é isso. O líder de missão é para somar com o líder, com o pastor local. Não é para ser uma pedra no sapato. Não é para entrar em confronto de visão, não, você não está ali para ir. Não, isso é a estrada de samaritano. Deus te colocou ali para você cumprir um propósito. Faça isso. Há muitas coisas que você vai ver, que você talvez não vai concordar. Guarde isso dentro de você, não passa isso para frente, porque isso pode andar muito perto com o espírito de hipocrisia, falsidade e rebelião. Você é um líder, seja um mobilizador, anda no meio do povo, mobiliza as pessoas para o carnê missionário, coloca um carnê na mão do filho, da filha, da esposa, mobiliza os seus amigos, diga para eles que um é melhor do que zero, porque na mente de muita gente, eu não vou dar R$1 do carnê missionário, porque é R$1, não, Deus me livre, R$1, aí ele não dá nem R$1, não dá nem nada, é melhor você dar do que não dar nada. Convence o povo, com muita ternura, com humildade, com graça. Fala, Deus, eu quero uma meta, eu quero colocar um carnê missionário na mão de cada um. E vou orar por eles, para eles não esquecerem. Você é para isso. Você é um parceiro desse pastor local.
O líder não pode contemplar apenas o culto naquele momento, nos poucos minutos que sai murmurando, porque o meu dirigente me deu só 10 minutos, essa igreja não ama missão. Mas quem disse que você como líder só opera nos 10 minutos de um culto? Você tem 30 dias para operar, com ideias no meio do povo. Chega para o seu líder e fala, pastor, olha que ideia maravilhosa que eu tive, me abençoa. Eu não preciso de microfone para desempenhar o meu papel de líder. Eu vou usar a minha influência, eu vou orar para que as pessoas sejam quebrantadas quando ouvir os apelos. Não ande nas estradas de Samaritano. Não foi para isso que Deus te chamou. Líderes fracassam porque andam nas estradas de Samaritano. Cumpra o seu papel. Deus te colocou ali para você ser uma inspiração por almas. Deus te colocou ali para você ser uma influência de generosidade missionária. Cumpre este papel para a glória de Deus. Quem me entende, aplauda o nome do Senhor Jesus.